Já já também, César, goleiro do Flamengo, vai conversar com a gente e ele tem uma enorme chance de jogar quarta-feira contra o Bahia em Salvador. Agora, o Ricardo Lai fala das informações do colossal Flamengo. O elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira no Ninho do Urubu e 2 jogadores se submeteram a exames médicos, Bruno Henrique e Diego Alves. No atacante foi constatado um edema ósseo no joelho direito e no goleiro uma lesão parcial no tendão do ombro esquerdo. Os 2 jogadores já iniciaram tratamento e Bruno Henrique, mesmo se estivesse em condições ideais, não poderia enfrentar o Bahia na próxima quarta-feira porque recebeu o 3º cartão amarelo no domingo contra o Santos na Vila Belmiro. Outro jogador que estava sob expectativa no Flamengo por causa da torção que teve no tornozelo durante o jogo contra o Santos era o Gabriel Barbosa, mas o Gabigol se apresentou melhor, sem dores e nem precisou passar por exames médicos no Ninho do Urubu. Ok, obrigado, Ricardo Lai. Portanto, Bruno Henrique e Diego Alves não devem ser relacionados para a partida contra o Bahia. Essa é uma tendência devido aí às informações que trouxe o Lai, né? E daqui a pouquinho o César, que deve entrar no gol do Flamengo, será o nosso convidado aqui no Expediente Futebol. Edmundo, o Flamengo ontem venceu o Santos lá na Vila Belmiro. Você notou já alguma diferença? O time evoluiu em algum aspecto? Qual foi a sua avaliação, Edmundo? Olha, João, foi um clássico melhor do que o que havia sido disputado no Morumbi das 11 horas. Né? O Santos e o Flamengo propuseram mais o jogo, criaram oportunidades. Ainda há um espaço grande entre a defesa e o ataque, mas eu acho que melhorou bastante, pelo menos na questão de intensidade. Né? Foi um time bem melhor, bem mais vistoso, eu diria, a equipe do Domi que se apresentou ontem. Apesar de ter dado chance à equipe do Santos também de marcar, coisa que o time do Jorge Jesus não dava. Tá aí o gol, a lei do ex não falha nunca mesmo, né, João? E aí o Gabriel Barbosa chutou bem para fazer o gol da vitória do Flamengo. Eu acho que melhorou bastante, sim. Eu gostei mais do que vi do Flamengo do que das últimas partidas. E aos poucos o time vai se reabilitando e fazendo os pontos, né, para alcançar as primeiras colocações. Legal, já já o César com a gente, hein? Grande chance dele ser o goleiro do Flamengo quarta-feira contra o Bahia. Ô Eugênio, você agora há pouco perguntou para o Mariano, de maneira muito inteligente, como é habitual da sua parte, Eugênio, sobre o Maurício Isla, né? Que jogava com ele no mesmo período lá e eram rivais na Turquia. O que você achou, Eugênio, da estreia do Isla ontem e da atuação do Flamengo? Eu achei uma estreia interessante do Isla, né? Porque ele entrou no segundo tempo, já depois da metade do segundo tempo, e ele gerou ali algumas jogadas de ataque. Ele deu um passe para um lance que o Gabigol perdeu um gol, João. Impressionante, né? O Gabigol perdeu um gol da pequena área sem goleiro. Era só encostar, ele perdeu. Numa jogada do Isla, um cruzamento do Isla. E teve uma outra jogada também que ele chegou ali levando perigo. Eu acho que ele vai ser o dono da posição em breve, mas imagino que não tenha começado, né, como titular, em função de questão física, né? Porque não jogava desde março, então vai entrando aos poucos para ir se recondicionando. Acho que vai ser uma peça interessante nesse time do Flamengo. O Flamengo teve muitas mudanças, João. Então, assim, a gente ainda está sob o impacto do Flamengo do Jorge Jesus. E esse vai ser um Flamengo completamente diferente. É outra proposta, é outra ideia de jogo. Né? O Domenech, ele gosta de pontas. Vamos lembrar que ano passado os pontas, entre aspas, do Flamengo eram Everton Ribeiro e Arrascaeta, que na verdade são meias. Então ele está trazendo esses caras para a faixa central do campo. Quem vai jogar aberto? A gente já viu ontem, o Bruno Henrique não vai jogar por dentro, vai jogar aberto pela esquerda. Do outro lado, ontem foi o Michael, mas pode ser o Vitinho, pode ser um outro jogador que jogue pelo lado do campo para explorar
a tal da amplitude. O que é amplitude? Né? Jogar bem aberto, aumentar o campo. Quando você joga bem aberto, perto da linha lateral, você aumenta o espaço do campo, né? Não fica todo mundo afunilado. E o Gabigol por dentro. Agora, acho que o Gabigol está ficando muito sozinho. Se a gente olhar, o Flamengo tem 4 gols no campeonato, 3 foram do Gabigol, sendo que 2 de pênalti. Ele é o jogador que mais finaliza, só que no Flamengo só ele está chegando para finalizar. Praticamente todas as finalizações, todas é um exagero, mas a grande maioria estão concentradas, as finalizações estão concentradas no Gabigol, que tem 75% dos gols do Flamengo. É um time que faz poucos gols. Gabigol é o líder em finalizações no campeonato, mas tem 3 gols, repito, 2 de pênalti. Precisa melhorar isso. Fez um gol ontem, só que se o time vai depender tanto dele para fazer os gols, ele precisa ter uma pontaria melhor. E achei interessante dele ter colocado ali o Thiago Maia no meio-campo, só que o Thiago Maia não como primeiro homem. O primeiro homem é o Gerson. O Gerson é quem foi quem deu ontem, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, essa saída de jogo. E aí ele tem 3 jogadores de muita qualidade técnica por dentro. O Gerson, o Thiago Maia e o Arrascaeta, que podem ser, em alguns jogos, né? O Arão, o Everton Ribeiro, e nessa troca, nesse rodízio ali de jogadores. Mas tudo isso é muito novo para o Flamengo. Tudo está sendo colocado agora. É uma outra realidade, porque é uma proposta de jogo muito diferente daquela do Jorge Jesus. Então, demanda tempo para que o Flamengo vá se encaixando. O Flamengo ontem, eu não imagino que ele queira um Flamengo assim. Foi um time de contra-ataque. Fez o gol no contra-ataque e as outras jogadas perigosas que ele criou foram também dessa forma. Ficou mais atrás, não conseguiu ganhar essa disputa de meio campo com o Santos. O Santos teve mais volume de jogo, mas o Flamengo matou na velocidade. Não acho que essa seja a intenção do Domenech. Para isso, para ser um time dominante com a bola no pé, precisa evoluir, precisa trabalhar da sequência. E a evolução, quando você consegue uma vitória, lhe garante mais tranquilidade para seguir trabalhando, melhorando o time. João. Muito bem, estamos já fazendo a conexão com o goleiro César do Flamengo. Já já ele entra no bate-papo com a gente aqui no Expediente Futebol. Mande sua pergunta aí, #Expediente Futebol. O Quesada tá ali, ó, na nossa tela. Time de Domi melhorou? Sim. Interrogação. E aí, Quesada? Olha, o time está mais intenso, João, e aí passa pela questão da preparação física. O contragolpe com o Michael e o Gabigol é a mais pura demonstração que esse time fisicamente evoluiu, porque era um ponto que a gente criticava, né? A gente fala, olha, vamos dar tempo ao Domi, mas os jogadores precisam se preparar melhor, né? E aí também não é culpa só do jogador, foi tudo muito estranho. O Flamengo ficou 4 meses parado, voltou, depois parou 15 dias, já estreou aí no Campeonato Brasileiro com outro treinador, um outro modelo de jogo, um outro pensamento. Até encaixar leva tempo, né? Mas eu já vejo uma evolução, sim. E era uma questão de tempo, não é? Porque o Gabigol, eu lembro de ter dito isso daqui, foi análise nossa, debate nosso. O Gabigol, pós-pandemia, ficou 7 jogos sem marcar gols. Quando ele fez o primeiro, aí, né, liberou geral. Fez 3 gols nos últimos 3 jogos. Agora é a fase para voltar ao normal, né? O Gabigol está no normal, não é? Por quê? Porque está bem fisicamente, está respondendo melhor. E esse time do Flamengo, embora com individualidades e técnicas incríveis, é um time que depende muito da preparação física, porque é um time intenso. Isso daí vai continuar sendo. Se tem alguma coisa que vai igualar o trabalho do Domi com o Jesus, com o do Jesus, é a intensidade do time. Intensidade para brigar do primeiro ao último instante. Então, quando o Domi chega e fala, olha, só conseguimos botar contra o Santos 30% da nossa capacidade, ele está falando da questão física, tática, técnica. Você imagina, hein? Quando esse time atingir 60%. Quando esse time atingir 90%. Então, há uma evolução. Mas mais importante de tudo é a pontuação no campeonato. É o Flamengo não deixar o primeiro colocado disparar tanto. Porque a potencialidade desse time vai fazer daqui a pouco o Flamengo, 3, 4 rodadas, diminuir essa diferença. E o potencial do time vai colocar o Flamengo naquele patamar que eu já falei para você, que eu não tiro uma palavra, né, uma letra sequer, de que o Flamengo continua sendo
o grande favorito para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Uma rápida para encerrar. Duvido que assim que achar o 11 titular, que o Domenech fará 5, 6 alterações por jogo. Duvido. Aposto com você, João. Aposto uma pizza com você, João. E um refrigerante gigante. Não, melhor não. Na atual fase é melhor algo low carb, Quesada. Vamos uma saladinha. Tá bom, poucos carboidratos, tá bom. Quesada. Uma saladinha. É uma churrascaria, Quesada. Tá carne, proteína, é bom. Mas vamos ver aí o que a gente pode Tô dentro. apostar. Pois é, o Quesada está fazendo aí essa aposta. Mas olha, é um prazer muito grande agora receber aqui no Expediente Futebol o César Bernardo Dutra, goleiro do Mengão, né, que ontem entrou lá no segundo tempo na Vila Belmiro com a lesão do Diego Alves e tem aí uma possibilidade grande de começar jogando quarta-feira lá em Salvador contra o Bahia. César, muito obrigado por nos atender, é um prazer recebê-lo aqui, César. Fala, meu amigo, boa noite. Primeiro, obrigado vocês pelo convite. É um prazer também poder participar do programa e bater esse papo com vocês. Só tem fera na bancada aí. Um grande abraço para cada um que está participando do programa também e para a galera que está assistindo aí. Valeu! Legal, César. Muito obrigado. Rapaz, é impossível neste momento não lembrar de 2017, Sul-Americana, semifinal, Júnior Barranquilla e Flamengo. No jogo do Maracanã, Diego Alves se machucou e teve uma lesão, infelizmente, séria no ombro. Não pôde jogar. E você, uma semana depois de um tempo aí sem estar jogando, entrou naquele jogo e foi uma figura fundamental naquela partida que o Flamengo chegou à grande final. E agora, 3 anos depois, o Diego se machuca na Vila Belmiro e a chance de você jogar quarta-feira é muito grande, hein, César? Na verdade, é claro que a gente nunca quer que isso aconteça, né, que tenha uma lesão ou algo parecido com quem está jogando. Mas a gente tem que estar sempre pronto, né, para as oportunidades e normalmente a gente ali como segunda opção, elas virão inevitavelmente de uma forma, de alguma maneira assim, né, ou por uma expulsão, como foi do último jogo, ou talvez uma lesão, enfim. E eu preciso estar preparado para que isso aconteça, né? E entrar na Vila Belmiro já não foi tarefa fácil, é claro. Diego vinha fazendo um grande jogo, né? Tanto é que foi o craque do jogo, fez grandes defesas, ajudou o nosso time. Então, o meu objetivo ali é simplesmente manter, né, esse padrão de jogo, ajudar a minha equipe para poder a gente sair com aqueles 3 pontos que eram fundamentais para a gente. Então, a gente realmente fica muito feliz por ter conseguido, né, conquistar esses 3 pontos na Vila Belmiro, que foi realmente não foi fácil, né? E a gente começar a vencer, a caminhar, a subir degraus na tabela do campeonato. Então, isso é importantíssimo. Então, agora tem mais essa missão, se é que realmente vou jogar o próximo jogo ou não, enfim. Mas eu tenho que estar sempre pronto para ajudar a minha equipe e é isso que, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer. Legal, vamos aproveitar então a presença do César, goleiro do Mengão aqui. Rodrigo Bueno, a sua pergunta para o César. Olá, César, meu vizinho. Ele não deve saber, mas eu sou vizinho dele. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o Domi e o tipo de treinamento que ele faz com os goleiros. Você pode falar de uma forma geral, né, do Domi, claro que você vai falar muito sobre isso. Mas ele foi auxiliar do Guardiola há muito tempo. E a gente sabe que o Guardiola gosta de goleiro que trabalha bem com os pés, né? Que começa a armar o time ali desde trás. O Ederson assim, talvez lá atrás. O Domi tem essa mania ou essa vontade do Guardiola também de acionar muitos goleiros com os pés para eles começarem já a fase ofensiva do time? Assim, hoje em dia, né, a maioria dos treinadores requer isso dos goleiros, né? Cobra isso dos goleiros. E a gente vem sendo inserido nos trabalhos de o rondo ou alguns trabalhos com os pés, que é fundamental para a gente, né? Para que a gente vá, né, desenvolvendo cada vez mais essa função que hoje é indispensável, né? A gente poder participar como um atleta a mais, principalmente na nossa saída de bola, que é importante a gente poder ter superioridade numérica e a partir dali de trás começar a construir nosso ataque, nosso contra-ataque, que seja, né, ser também opção de escape muitas vezes para os nossos zagueiros ou para os laterais, enfim, quando tem
uma situação de mais aperto, e a gente poder jogar, né, mesmo que seja o mais simples, né, possível, uma bola nos laterais, né, levantar uma bola nos laterais, ou que seja no momento de desafogo ali, só para simplesmente tirar essa bola lá para frente, a gente tem que estar pronto também com os pés, né? É uma função que o Domi exige sim bastante, tem trabalhado com a gente. Então, mas hoje a gente precisa estar sempre adaptado para que a gente faça bons jogos também com os pés e ajude nossa equipe nessa função nova, né? Entre aspas, porque já tem bastante tempo que a gente vem trabalhando para ajudar a equipe com os pés. José Ilan, a sua pergunta para o César, nosso convidado. César, boa noite para você, prazer falar contigo. Eu vou fazer uma pergunta que eu imagino que talvez seja a pergunta de uma boa parte dos torcedores do Flamengo, pelo que eu tenho observado nas redes sociais, a cada vez que sai a escalação do Flamengo. O time tem mudado bastante, né? A escalação, sem falar no posicionamento, né? Muitas vezes o posicionamento que o Domi faz para alguns jogadores, por exemplo, ontem o Gerson era primeiro volante, René improvisado na lateral direita, o Gabriel já jogou pelo lado de campo. E ontem o Everton Ribeiro estava na reserva, a Arrascaeta no outro jogo era reserva, enfim, muitas mudanças, né? Não só de posicionamento, talvez de filosofia de jogo e principalmente na escalação. Não tem uma sequência o Flamengo de escalação e mesmo de forma de jogar desde que o Domi chegou. Isso não atrapalha, César? Isso não atrapalha em nada? Isso não impede que o time ganhe corpo, ganhe uma sequência, uma consistência? Primeiro, obrigado aí pela pergunta. Na verdade, primeiro, existe um fato, né? Fato é que o Domi quer que a gente vença os jogos, que a gente, como equipe, né? Ele quer que o Flamengo, assim como todos nós, consiga alcançar as vitórias. Então, existem, claro, pensamentos que muitas vezes são próprios dele, né? E a função, querer, muitas vezes, rodar o time ou fazer de alguma maneira um pouco diferente do que talvez muita gente queira. De qualquer forma, eu creio que ele está sempre, então isso é algo que a gente precisa estar na nossa cabeça, ele está sempre querendo tirar o melhor do nosso time, né? Então, isso é o primeiro ponto. E com relação às funções, por exemplo, o René jogar na lateral direita, ele treinou assim dessa forma, é claro que ele não é a função dele, né, jogar de lateral direito, mas é um cara que foi bem e todos os atletas eles precisam, de certa forma, ter essa versatilidade, né, de poder, a qualquer momento o treinador precisa, né, numa função diferente, ou ele acredita que é melhor assim dessa forma, a gente precisa estar pronto para jogar, assim como o René foi muito bem na lateral naquele momento que foi utilizado, que era necessário. Talvez o Isla voltando agora, o Mateuzinho também, que jogou o último jogo, tem opções, mas o treinador sempre vai decidir essa hora, né? Então todos precisam estar prontos, assim como o René foi muito bem no jogo. O Gerson ou qualquer um dos outros jogadores que muitas vezes trocam de função, o Gerson já fez aquela função de primeiro volante também, que faz muito bem. Everton muitas vezes vindo por dentro ou em algum momento, né, como você falou, nesse último jogo ficou no banco. Enfim, eu acredito que o pensamento nosso, né, de todos nós, é de ajudar a equipe da melhor maneira possível. Claro que todos querem jogar. Se fosse possível, né, que colocasse os 22 para jogar ali, seria fantástico. Só que realmente o treinador precisa tomar decisões e às vezes com a sequência de jogos que é tão grande, né, são o número de jogos do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco está entrando no Copa do Brasil, vai voltar a Libertadores. Então, muitas vezes essa rodagem ele explicou que seria mais dessa forma, para poupar muitas vezes alguns ou estar 100% no próximo jogo, enfim, isso é uma decisão dele, a gente respeita e espera que continue, né, ou que comece cada vez mais a melhorar e dar certo para que a gente volte para o topo da tabela, que é o que a gente mais quer. Edmundo, Animal, sua pergunta para o César, goleiro do Mengão. Obrigado, João. César, muito boa noite. Muito prazer em tê-lo aqui com a gente no nosso programa. A torcida do Flamengo pode ficar tranquila que quando o Diego não jogar, você joga e joga bem. Temos certeza disso. Mas eu quero saber o seguinte, o Domi reclamou muito que não tinha tempo para treinar. E aí essa semana foi uma semana livre de jogos só para treinamentos. Já deu para ver consistência, tática e técnica do trabalho dele durante essa semana aí, ou ainda você acha que ele ainda precisa de mais tempo para fazer com que o Flamengo volte ao patamar
quando era comandado pelo Jorge Jesus. Fala, Edmundo, obrigado aí pelas palavras. É um prazer também estar falando contigo aqui. E, enfim, com relação à semana de trabalho, foi sim uma semana muito boa de trabalho, né? Tentando colocar os conceitos dele, né? Assim como ele mesmo falou, com relação a isso. Claro que em uma semana as coisas não vão mudar radicalmente. A gente precisa sim e sempre, né? E isso eu acredito que com os jogos e com a sequência, poucos treinamentos que a gente tem, a gente vai ajustando cada vez mais, melhorando. A gente entende que ainda precisa melhorar muito, né, para que a gente alcance um nível para disputar esse título brasileiro, né, rodada a rodada, claro. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro hoje são muito difíceis, né? Agora a gente já vai viajar para a Bahia, vai pegar um time que é tão competitivo quanto o nosso, enfim, vai nos dar trabalho e a gente vai lá para vencer o jogo. Então, assim, eu acredito que em cada jogo a gente vai evoluindo, vai entendendo as ideias do Domi, né? E é o que é necessário. A gente, a cada treinamento, mesmo que sejam curtos, né? Mesmo que sejam poucos, a gente poder entender os conceitos para que a gente não tenha dúvida nos jogos. Então, a nossa ideia é que a cada jogo a gente evolua e comece a jogar da maneira que ele quer e que também a equipe se adapte, né? Muitas vezes o treinador mudando algumas coisas, ou o treinador precisa também se adaptar em algumas situações da nossa equipe, estilo de jogo de cada um tem suas características, e eu acredito que ele tem buscado, né? Assim como já buscou informações e sabe bem cada função de cada atleta. Então, assim, a gente quer, né? E espera que a cada rodada, a cada jogo e os treinamentos que a gente possa fazer, que vá se ajustando ainda mais para que a gente fique jogando de uma maneira mais perfeita, que é o que a gente precisa, que a gente quer e precisa, né? Leandro Quesada, por favor, Quesada. Respondido. Acho que sim, né, Edmundo? Ave César, né, João? Ave César. Opa! Só saber se está respondido aí. Tá tudo bem, Edmundo? Respondeu bem, César? Não, bem respondido, bem. Muito bem. Obrigado. Valeu. Obrigado, Edmundo. Show. Maravilha. Que bom. Mandou bem aí, Cezão. Mandou bem. Fala aí, Quesada. Ave César, né? Como você disse nas transmissões, né? César fechando o gol do Mengão. É verdade. César, eu queria voltar nessa história. Eu queria voltar nessa história da pandemia, porque nunca se vivenciou algo parecido de ficar 4 meses sem jogos de futebol. Pode acontecer eventualmente se um jogador se machuca, enfim, está sem contrato, não está jogando por qualquer que seja o motivo, mas em condições normais nunca se viu isso. E a gente sabe que os jogadores chamados jogadores de linha, que não são goleiros, sofreram bastante para se preparar. E o goleiro que tem uma preparação diferente, esse sofre muito mais, né, César? Porque você não tem o trabalho específico, que é um trabalho muito duro. O que vocês, goleiros, treinam é um negócio absurdo diariamente. Dê detalhes para a gente, como é que foi isso, como é que foi a dificuldade, como é que você conseguiu resolver essa questão de ficar tanto tempo sem trabalho específico para goleiro. Olha, realmente é uma pergunta importante, né? E a gente passou esse período de pandemia que foi difícil para todo mundo. Não foi fácil a nossa adaptação aos treinamentos, mas assim, eu posso garantir que no período que a gente teve, que foram só 2 meses, apesar da pandemia, ainda está se estendendo até hoje, a gente ainda tem preocupação com isso e ainda precisa se cuidar, mas o período que a gente ficou, né, entre aspas, em inatividade, foram de 2 meses. E nesses 2 meses, logo no início, a gente recebeu aparelhos do clube, então a parte de musculação a gente conseguia, né, cada um, claro que não o ideal, que seria com mais espaço, com profissionais ao nosso lado, ajudando, auxiliando, mas de alguma forma a gente conseguia se manter fisicamente bem, né? E assim, e cada atleta, né, de alguma forma, quando conseguia, eu, por exemplo, consegui realmente um sítio que era mais isolado e eu trabalhava, eu treinava, né? Treinei pelo menos quase durante todos os 2 meses, então assim, eu não parei na pandemia, né? Foram 2 meses, claro que só treino, casa, me cuidando ao máximo, mas eu e não só eu, né, mas a maioria dos nossos atletas se mantiveram de alguma forma condicionado, né, dentro daquilo que era possível. Claro que não foi o ideal, né, que é o trabalho que a gente tem no clube, com a estrutura que a gente tem no clube, sem dúvida a gente evolui muito mais, mas
dentro do que a gente pôde, né? A gente se manteve condicionado e assim, ainda estava o mister na época, né? A gente voltou, a maioria dos atletas voltaram com o mesmo nível de, pelo menos, massa muscular, percentual de gordura. Claro que o ritmo de jogo, treinamentos mais intensos, né, em grupo, que eram os treinamentos com bola, que talvez o jogo de campo reduzido, um coletivo, né, que hoje a gente faz um pouco menos, mas faz os trabalhos de 11 contra 11. E isso realmente a gente era prejudicado e a gente voltou, né, a trabalhar assim depois. Mas conseguimos, dentro do possível, fazer o nosso trabalho e nos mantermos condicionados. Então, para mim, assim, é claro que não foi o ideal, mas eu tive a ajuda de profissionais e eu consegui me manter em forma dentro. Só um minuto. Nossa. Desculpa. Voltei. Me perdoa. Opa, voltou. Voltou aí? Nada, que isso, César. Fica à vontade. Enfim. Pode seguir. Voltando, né? Então, assim, eu consegui, com a ajuda de alguns profissionais, poucos, né, claro, mas dentro do clube, até o Mário, que era o preparador físico na época, e um outro preparador, que é o Joelton, que me ajudou bastante, pelo menos por Skype, ou ali me dando informações que eu podia melhorar fisicamente. Então, nesse período, eu consegui ainda trabalhar, não o ideal, como eu falei, mas consegui manter. E eu acredito que muitos dos nossos jogadores conseguiram, pelo menos, se manter condicionados, né? Rapaz, e pelo que eu estou percebendo, César, você não treina só no Ninho do Urubu, não, porque aí na sua casa você tem que ficar de olho na criançada e isso apura o seu reflexo, porque a garotada é agitada aí, César. Com certeza, aqui minha princesinha, apesar dela ser bem quietinha, por exemplo, acabou de chorar, a mais nova, e a outra está brincando ali com minha esposa para passar o tempo para eu conseguir ficar aqui de boa. Mas tocando nesse assunto, né, das minhas filhas e da minha esposa, é realmente um prazer muito grande eu poder chegar em casa e ter a minha família aqui do meu lado para poder me alegrar em todos os momentos, né, passar esses momentos, tanto os momentos bons quanto os difíceis, tanto nesse momento de pandemia que a gente viveu, que eu tive que ficar isolado aqui, né. Então, a gente cresceu muito como família e, inclusive, a minha filha mais nova veio durante essa pandemia, né, a Manuela chegou aqui para aumentar a nossa família e trazer mais alegria durante a pandemia. Mas, graças a Deus, aqui em casa foi ótimo esse período estando com elas, né? Só mulher aqui em casa. Só legal, eu. César, só parabéns. Parabéns. Opa! Mulherada aqui tá bombando. Rapaz, não é mole não, hein? Então, aproveita, paciência, tranquilo, elas sempre têm razão e vai levando aí numa boa. Mas parabéns, viu, César, pela sua família, e tá dando um brilho todo especial, um colorido bem bacana a nossa entrevista, porque tá realmente esse clima de casa, né? E a gente está fazendo também um programa de casa, então bacana. É isso aí mesmo, show de bola e vamos em frente. O Eugênio Leal, nosso comentarista aqui, vai fazer uma pergunta para você. Diga aí, Eugênio. Um abraço aí pro César. Hoje, César, veio uma notícia lá de Portugal, né, que o presidente do Benfica disse que o Jorge Jesus só fala no Flamengo o tempo inteiro. Tudo que ele fala, ele coloca o Flamengo, tem saudade do Flamengo, compara com o Flamengo, etc, etc. E eu queria saber como é que é o outro lado. Porque, assim, acho que foi uma passagem, foi um momento que ele viveu no Flamengo e que o Flamengo viveu, assim, único, que foi muito forte, foi muito intenso, foi muito vitorioso e contagiou todo mundo, né? Mas nesse momento não acontece mais. Parece que para ele está difícil esquecer um pouco o Flamengo. Para o Flamengo também deve ser difícil no dia a dia esquecer o Jorge Jesus. Em que momento vocês sentiram que ele não ia ficar, César? Na verdade, ele saiu daqui. Não consegue me ouvir bem? Eu também estava picotando, não sei se... Eu acredito que meu celular está descarregando. Estamos ouvindo, mas, César. Agora voltou. Estamos ouvindo, sim. Pode falar. Eu acabei de chegar do treino, não deu tempo de carregar muito, não. Talvez caia aí, eu vou tentar reconectar, se for o caso. O Mister, cara, foi um período que foi vitorioso, né? E ele chegou aqui não só... Eu acho que acabou sendo unanimidade mesmo, a forma como ele trabalhava, a intensidade que ele levava nos treinamentos e nos ajudava bastante no dia a dia, e isso ficou marcado, né? E também o empenho de cada atleta
o que ele citava sempre, né, que era o nosso grupo, era um grupo diferente, e realmente é um grupo que todos querem trabalhar, todos se esforçam o tempo inteiro para fazer o melhor, então isso faz com que nosso grupo seja diferenciado. Então, sem dúvida, fica na memória dele, né? Claro que hoje ele tem uma equipe para cuidar, tem um grande clube lá também para gerenciar, só que eu acredito que, principalmente nesse início, vai ser inevitável não voltar à memória as coisas fantásticas que aconteceram aqui no ano passado, né? E no início desse ano também. Então, eu acredito que ele vai sempre lembrar do grupo com muito carinho e, inevitavelmente, em alguns momentos ele vai acabar tocando no assunto do Flamengo lá no Benfica. Muito bem. E qual a diferença que você percebe, assim, porque a distância, César, dá a impressão para a gente de que o Jorge Jesus e o Domi, eles têm estilos completamente diferentes. Você que conviveu com um e convive com o outro, é isso mesmo? Qual é a diferença no dia a dia entre eles que você pode passar para o público que está acompanhando o nosso programa aqui? Olha, são dois treinadores que tiveram muito sucesso, né? É claro que cada treinador tem a sua filosofia, né? Tem as suas ideias de jogo, tem os seus pensamentos, já passou por inúmeras situações, cada um deles, e foram vitoriosos dentro daquilo que estabeleceram para si, né? Então, é claro que, por exemplo, comparando talvez dois professores, né? Não porque um professor tenha feito muito sucesso e um outro tem estilo diferente, não quer dizer que os dois não sejam bons, né? É claro que realmente a filosofia do Domi e do Mister são diferentes, são distintas, né? Até a forma de jogar do Domi é diferente da do Mister. Então, e isso não quer dizer que não vá dar certo, muito pelo contrário, é o que a gente quer, que dê certo, que engrene de uma forma diferente, de uma forma que a gente... São ideias novas. Nós como jogadores, vamos tentar, né, a cada dia comprar essa ideia, fazer o melhor para que as ideias do Domi funcionem, né, e a gente consiga alcançar o sucesso que o Mister alcançou também, né? Então, é o desejo de todos nós, né, tanto da comissão técnica do Domi, quanto de cada atleta que está ali participando do dia a dia. A gente quer que, ainda que sejam ideias diferentes, que a gente possa fazer sucesso com as ideias novas, né? Então, é mais ou menos assim. Boa, César. Respondeu muito bem e potencial para isso vocês têm, não há a menor dúvida. César, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito boa sorte para você, para o Flamengo, para todos aí na sequência da temporada. E se prepare bem, porque como a gente formou aqui, a chance de você jogar quarta-feira contra o Bahia é muito grande e esperamos todos que você tenha uma grande atuação. Obrigado, viu, César? E vai cuidar aí das suas meninas aí. Fica marcando as meninas aí, César. Um abraço. Obrigado vocês, obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigado também, porque a sua narração, sem dúvida, fica na minha memória todas as vezes que eu vejo aquele jogo. Opa. A narração, obrigado. Sem dúvida, obrigado, valorizou ainda mais aquele momento histórico que foi. Valeu? Obrigado pelo convite mais uma vez. E estamos prontos aí, se Deus quiser, vamos buscar essa vitória. Eu, sempre que precisar, espero estar pronto para ajudar a nação rubro-negra a alcançar os títulos que a gente tanto sonha. Valeu? Obrigado, meu amigo. Valeu. Que legal. E eu gostaria de te agradecer também, porque você proporcionou um dos melhores momentos da minha carreira, né? Aquele roteiro foi maravilhoso, é tudo que o narrador gosta. Me lembro que já na primeira defesa, com um monte de gente na sua frente, você espalmou uma bola dificílima, depois pegou pênalti, foi um roteiro maravilhoso. Eu também gostaria muito de te agradecer. Ave César! Obrigado, César! Um abraço, meu amigo. Valeu. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. César, goleiro do Mengão, conversando com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a reta final do nosso Expediente Futebol.